Muitas vezes achamos que situações que estamos vivendo pode nos colocar no fundo do poço e achamos que estamos no fundo do poço. Esse é o estudo de número 1136, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o Senhor Jesus ele continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nesses momentos, nós temos que trazer à nossa memória o que nos dá esperança, temos que estar com os nossos olhares fixos no Senhor, porque o Senhor, Ele é a solução para todas as circunstâncias. Vamos ao nosso tema. O fundo do poço não é o teu lugar. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 40, verso 2, que diz: também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É o próprio Davi que fez esse salmo. Vamos nos lembrar que Jeremias, ele foi jogado num poço sem água, num poço lamacento, porque ele obedecia e falava o que Deus mandava o falar. Jeremias capítulo 38, verso 6 diz: então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro, e Jeremias atolou na lama. A missão do profeta Jeremias pode ter levado ao fundo do poço, e poço literal, assim como muitas vezes, por falarmos a verdade, por fazermos o que agrada ao nosso Deus, muitas pessoas se levantam contra nós e pode nos trazer sofrimento. Mas Mateus capítulo 10, verso 22, olha o que o nosso Senhor Jesus fala para você: e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Muitos nos perseguirão, nos maltratarão, nos caluniarão, mas nós temos um Deus que nos defende. O teu Deus, ele te defende. Isaías capítulo 50, verso 8, aquele que me defende está muito próximo. Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. O nosso Deus, ele nos defende, ele nos justifica, ele nos ajuda, ele nos sustenta todo tempo. E Deus defendeu o profeta Jeremias. Sabe como? Deus levantou um homem para interceder por ele. Jeremias capítulo 38, verso 8 e verso 9 diz assim: Ebed-Meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Ebed-Meleque era um etíope, ele era um homem corajoso, ele não era judeu e nem parente de Jeremias, mas Deus o usou para interceder por Jeremias e teve sucesso. Jeremias capítulo 38, verso 10 diz assim: então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens sob o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna, antes que ele não suporte e venha perecer. Deus usou a
Ebed-Meleque, um etíope, para interceder, e Deus deu vitória a Jeremias, porque o nosso Deus, ele age como ele quer, ele usa quem ele quiser. E Jeremias foi retirado daquele poço cheio de lama, porque ali não era o lugar dele, e ele continuou servindo ao nosso Deus. Israel, ele estava no fundo do poço espiritual, eles tinham abandonado ao Senhor, eles tinham trocado o Senhor por falsos deuses. Salmo 130, verso 1 e verso 2 diz assim: das profundezas clama a ti, ó eterno Senhor, ouve a minha voz, teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. O salmista, ele nos mostra que Israel estava em profunda aflição e angústia, mas com a certeza de que o arrependimento traria mudança de posição. Ele clamou ao Senhor, ele sabia que o Senhor estava atento aos sofrimentos do seu povo, e ele reconheceu que Deus era misericordioso e Deus era perdoador. Salmo 130, verso 3 e verso 4 nos ensina assim: se mantivéssemos diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. O nosso Deus realmente, ele é perdoador, ele é misericordioso, ele nos perdoa, e dos nossos pecados ele não se lembra jamais, como nos ensina o profeta Isaías. Vamos conferir? Isaías capítulo 43, verso 25: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Louvado seja Deus. Nós não podemos ficar aceitando a acusação do nosso inimigo, ficar aceitando e até mesmo sendo dominado por sentimento de culpa, pois quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, quando nós deixamos de praticá-lo, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos o perdão do nosso Deus. O salmista também ensina que Israel seria redimido, seria perdoado pelo Senhor. Salmo 130, verso 6 ao verso 8 diz assim: todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Senhor a misericórdia é sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Nós podemos confiar plenamente no perdão do Senhor, pois ele nos redime, ele nos resgata, ele nos salva. O nosso Senhor, ele nos dá a paz. Nós devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor. A Bíblia nos mostra que uma viúva estava vivendo no fundo do poço financeiro, e olha, ela corria o risco de perder seus filhos para o credor. Segundo Reis capítulo 4, verso 1 diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, o falecido era o mordomo de Acabe chamado Obadias, e ele era um homem temente a Deus. A dívida poderia ter sido pelo fato dele ter sustentado com pão 100 profetas, escondendo-os de Jezabel, que estava matando os profetas de Deus. Nós não podemos garantir se realmente é Obadias, mas uma coisa nós temos certeza: que do Senhor vem a vitória, que do Senhor vem a ajuda. E essa viúva que estava vivendo no fundo do poço financeiro, ela buscou
o socorro naquele que poderia se compadecer dela, pois ela buscou ajuda no homem de Deus e ela se aproximou dele com sinceridade. Segundo Reis, capítulo 4, verso 2 diz assim: Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Ela abriu o coração dela para o profeta Eliseu pelo fato da escassez financeira. Ela não tinha nada. Aí ela se lembrou que ela tinha uma vasilha de azeite e isso aos olhos dela parecia insignificante, mas nas mãos do homem de Deus, nas mãos de Eliseu, foi o princípio de um grande milagre. Segundo Reis, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. O profeta Eliseu orientou-a que ela deveria buscar vasilhas com os vizinhos, entrar na casa dela, fechar a porta e tudo que ele falou, ela obedeceu, ela seguiu as orientações dele e o milagre aconteceu. Ela ficou admirada, ela voltou ao profeta Eliseu e contou tudo o que tinha acontecido. Novamente Eliseu deu orientações para ela e ela obedeceu. Segundo Reis, capítulo 4, verso 7 diz: em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos. Do que restar da venda, com a venda do azeite, ela conseguiu pagar as dívidas, ela conseguiu sair daquele fundo do poço financeiro e ela viveu com abundância e em paz, mas ela foi obediente às orientações do homem de Deus. Nós podemos nos lembrar também de uma mulher, esta estava vivendo no fundo do poço da moralidade, no fundo do poço emocional. Vamos nos lembrar? João capítulo 4, verso 17 e verso 18 diz assim: confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus que mudou a vida dela, que transformou a história dela. Ela estava vivendo no fundo do poço moral e ela ia ao poço de Jacó na hora em que ninguém estava tirando água. Ela ia ao meio-dia. Pode ser por vergonha, mas também pode ser para evitar as pessoas, para não se expor. E aquele encontro dela com o mestre transformou-a. Ela que estava diante da fonte da água da vida, que estava diante da fonte de água viva, que é o nosso Jesus, ela foi transformada e lá o nosso Jesus se revelou a ela. João capítulo 4, verso 25 e verso 26, a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus:
Eu que te falo, sou o Messias. Que privilégio aquela mulher teve. Olha como nosso Senhor Jesus, ele perdoa pecados. Olha como ele transforma vidas. E Jesus se revelou a ela como Messias. Aquele encontro fez a vida dela ser transformada. João capítulo 4, verso 28 ao verso 30 diz assim: a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Aquela mulher que estava vivendo num fundo de poço moral e emocional deixou o cântaro e ela foi anunciar o Messias na cidade e muitos creram nele. Oh, aleluia! E no nosso texto base, na oração de Davi, nós podemos perceber que ele estava também num momento difícil. Ele estava no fundo do poço, que pode ser os sofrimentos que ele viveu, consequentes do pecado dele com Betseba. Pode ser momentos angustiantes que ele viveu, fugindo de Saul ou fugindo de Absalão. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor o socorreu. Salmo número 40, verso 1 e verso 2. Vamos reler? Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. O Senhor o socorreu, o Senhor tirou ele do sofrimento, o Senhor firmou os passos dele na rocha. Ele foi firmado pelo nosso Senhor, ele teve os pés dele firmados na verdade. Enquanto Davi esteve no fundo do poço, ele se sentia cada vez mais afundando. Salmo 69, verso 2 diz assim: nas profundezas lamacentas estou afundando, não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. Mas ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu. O Senhor o tirou do fundo do poço. O Senhor firmou os pés dele sobre a rocha. Podemos nos lembrar de José, porque José ele foi lançado numa cova devido a quê? Devido à inveja dos irmãos, pois ele tinha o amor do pai. Mas José também, ele tinha sonhos, ele tinha revelações do nosso Deus sobre o futuro dele. Gênesis capítulo 37, verso 19, verso 20. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador, vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com os seus sonhos. José, ele foi retirado do fundo do poço pelos próprios irmãos, mas sabe para quê? Para vendê-lo como escravo, e ele foi como escravo para o Egito. Mas o nosso Deus, o Deus da justiça, o abençoou, e Deus fez dele o governador do Egito. Nós podemos falar que ele foi retirado do fundo do poço para ser o segundo homem mais importante do Egito. O primeiro era o próprio Faraó. Eu vou começar a concluir. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço por diversos motivos, por atitudes erradas que tomamos, por maldade de pessoas, por inveja, mas em todo tempo o Senhor está conosco. Quando nos voltamos a Ele, Ele se revela poderoso, Ele é perdoador, Ele é maravilhoso e Ele nos tira de qualquer fundo de poço que nós estejamos. Ele firma os nossos passos e Ele nos faz mais que vencedores. Sabe por quê? Porque o fundo do poço não é o lugar dos servos de Deus, não é o lugar dos filhos de Deus, não é o
teu lugar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor, o nosso amado Mestre, Ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.